Estamos dando continuidade ao conteúdo programático do curso de forma evolutiva, para que nós consigamos, passo a passo, amadurecer a questão de conhecimento, habilidade e visão, através do Guia Fácil de Incorporação Imobiliária e Construção, de A até Z. O que temos abordado são orientações relacionadas a evitar cometer erros e equívocos e aprender a conduzir e estruturar empreendimentos. Vimos anteriormente que o nosso curso está dividido em duas partes. Na parte 1, nós abordaremos assuntos relacionados à montagem, organização, elaboração e planejamento. São essa cadência que nós veremos aqui durante os 5 capítulos que nós determinamos. Obviamente, também ficamos de revisar todo início de aula o nosso método, o nosso formato, de modo que essa repetição fará com que nós compreendamos melhor o assunto e possamos reter melhor as informações, de modo a poder organizar o conhecimento adquirido e tornar mais fácil transformá-lo em habilidade. Esse método que vocês estão vendo aí diz respeito à forma como nós estamos trazendo, que é um formato de abordagem pedagógica com gerenciamento de projetos. Essa metodologia, unido à questão da experiência, traz em si, então, essa questão de abordar incorporação imobiliária e construção como um projeto. Nós vimos que o projeto ele tem começo, meio e fim. Então, a nossa metodologia também traz essa forma de aprender e reter o conhecimento. Uma abordagem inicial que vai tendo a evolução de forma sequencial até o final. Então, o nosso ciclo de aprendizado está dividido em etapas, no qual nós temos 5 passos, nos quais nós desenvolvemos o ciclo imobiliário. Na fase 1, nós vimos que está ligado à fase de iniciação, com abordagem embrionária. No passo seguinte, nós vimos que está voltado às atividades para o planejamento, com atividades da fase de criação, elaboração e planos e projetos. Na fase seguinte, que é a fase de implantação, nós vamos tratar a fase de formatação e ordenamento e legalização do empreendimento. Seguindo adiante, nós temos a fase de execução propriamente dita, nós vamos abordar a fase de produção e realização. E na conclusão, vamos abordar as questões relacionadas à entrega. Esses são os focos que dão o direcionamento do nosso aprendizado. Mais abaixo na tabela, você vê aí as etapas sendo divididas entre negócio, desenvolvimento, estruturação, implementação e encerramento. Estão no formato sequencial. Neste visor que nós vemos aí à frente, está necessariamente o nosso piloto, o nosso formato em que nós vamos consolidar a evolução de nosso conhecimento. Na fase 1, que vocês estão vendo exatamente aqui embaixo do visor, nós vamos abordar assuntos relacionados ao acordo comercial, a seleção, prospecção e negociação do terreno, a questão de estudo de mercado, definição do produto e também estudo de viabilidade prévio. São essas questões que nós vamos abordar para a consolidação do negócio, que é a fase onde nós vamos deter a nossa atenção. Nós estamos abordando aqui a fase 2, que é a parte do projeto, que estão relacionados a esse assunto naquela sequência de 10 capítulos, sendo 5 capítulos da parte 1 e 5 capítulos da parte 2. Este é o formato que vocês estão vendo aí agora no painel, relacionado à forma como nós vamos trazer padronizada para abordarmos os assuntos. Então, sempre vocês vão ver na parte esquerda do vídeo, exatamente onde nós estamos tratando aqui agora e apontando, que é de respeito à etapa.
E essa etapa, agora, nós vamos tratar da fase do negócio. Do lado que vocês estão vendo aí, direito do vidro, na parte superior, diz respeito à ênfase, à elaboração, que nós vamos tratar daqui em diante. E na parte inferior da tabela, do lado direito, vocês vão ver as atividades e as tarefas que nós vamos abordar sobre a etapa que nós estamos tratando naquele momento específico. Então, necessariamente, nesse início agora, tratando do negócio, a orientação é que você deve gastar tempo apenas no início com o que estiver combinado, ou com as agendas que estiverem relacionadas à confirmação do negócio. Nenhuma etapa pode ser tão importante quanto o seu início, pois você construirá todo o seu projeto sobre essa base. Erros no início são mais graves. Então, necessariamente, nós temos que focar mais tempo nessa etapa com a questão que está relacionada a você consolidar, a você estabelecer o negócio e passar da concepção para o negócio. Lembre-se do seguinte: é mais importante no início você dedicar tempo com amolar o machado do que pegá-lo no início sem preparação e logo tentar cortar a árvore com machado cego, ou tentar cortar com ferramenta inadequada. Então, com a palavra-chave é importante exatamente neste ponto, que é preparação. É muito importante nesse sentido você se preparar, porque nós temos que pensar no início de forma estratégica, porque o que você estabelecer no início vai afetar, vai impactar a condução do projeto até o seu final. Então, nós temos exatamente nessa fase do começo que estabelecer as melhores condições que lhe ajude, que lhe proporcione, que seja favorável ao desenvolvimento até o seu encerramento. Nessa linha, é importante frisar que o principal pensamento deve estar focado no resultado final, que é a consolidação do negócio. E para isso, então, nós saímos da fase de concepção para a parte do negócio. Entre a concepção e o estabelecimento do negócio, nós temos a definição do produto. Então, a questão é, por onde começar o ciclo imobiliário? Pense que você está no início. E por onde, então, você vai começar a desenvolver o seu ciclo da incorporação, visando a construção e visando o negócio em si? Não existe um padrão específico que você possa ter como viés única para desenvolver o negócio para a incorporação imobiliária. Mas existem princípios que você pode seguir que conduz a uma posição favorável para o desenvolvimento do seu projeto. Necessariamente, o ciclo de incorporação imobiliária, geralmente, começa com a concepção do produto. Através dessa concepção da ideia que você tem do produto, geralmente você busca uma pesquisa de mercado, que é o instrumento que visa dar apoio à tomada de decisão para que você consiga consolidar e formar o negócio em si. Então, através da pesquisa de mercado, você poderá visualizar e entender quais são as regiões e a localidade que são mais aderentes a você desenvolver a concepção do seu negócio, do seu empreendimento imobiliário. Tendo a ideia, o entendimento da região aonde estão localizados, o mercado que vai lhe dar melhores condições para você desenvolver a sua concepção, o seu empreendimento, é que você então busca localizar e identificar os terrenos que tenham o perfil e a vocação para você desenvolver a sua concepção. Então, começando com a concepção do produto, passando pelo estudo de mercado,
você chega então ao processo de seleção e escolha do seu terreno. Só depois então da escolha e a definição do terreno, tendo a concepção, é que você parte para a definição detalhada do produto. Este é o primeiro caminho que nós temos para iniciar um ciclo imobiliário. A outra forma que nós temos de abrir o ciclo imobiliário é começando também pela concepção primeiro do produto, mas que necessariamente você já tem em mira, já tem em vista alguns terrenos. Terrenos que são ofertados por imobiliárias, por corretores, ou até mesmo que você prospectou pela sua experiência. Então a questão é, esse terreno tem vocação, ele é aderente, é propício, ele é favorável para que eu desenvolva a concepção desse produto? Tem mercado para isso? Então, a questão é, você então segue para uma pesquisa de mercado, mas direcionada para esses terrenos, para o mercado onde estão localizados esses terrenos, de modo que ela seja conclusiva e ela seja indicativa se esse terreno tem vocação para que você desenvolva a concepção do produto que você tem. Tendo concepção, ou seja favorável à concepção, então você segue para a definição do produto. A outra forma que nós temos para iniciar o ciclo imobiliário é quando necessariamente você pode ser o proprietário de um terreno, ou alguns terrenos você já tenha em vista, mas necessariamente você não tem a concepção do seu produto formada. Então, tendo um terreno, você segue normalmente também com a pesquisa de mercado voltada para esse terreno. Então, a pesquisa de mercado vai apontar para esse terreno qual é a vocação dele. E através desses insights trazidos pela pesquisa de mercado, em qual é definida, é detalhada a vocação do terreno, você então chega à concepção do produto que você pode desenvolver, partindo do terreno. O seu mercado é propício para que tipo de situação no mercado que está localizado esse terreno? Só então você segue para a definição do produto. Então, geralmente, essas são as 3 formas que você tem de iniciar o ciclo imobiliário. É importante frisar que concepção de produto é diferente de definição do produto. A definição do produto é o instante final da sua concepção. Quando você tem a concepção do produto, você tem um terreno que tenha a vocação específica e você entenda que ele está dentro do mercado que você pretende explorar para essa concepção, aí você então, a partir das regras do plano diretivo de ocupação de uso do solo do município e também dos indicativos do estudo da viabilidade ambiental com suas restrições, é que você faz então um estudo de implantação prévio, aonde você vai definir o seu produto de forma mais analítica, de modo quantitativo. Então, essas questões são abordadas e você chega então à definição do produto. Porque a concepção é apenas uma ideia geral do seu produto, do seu empreendimento. Eu quero estabelecer um empreendimento num segmento de alto padrão, ou de médio padrão, ou de baixo padrão. Eu quero que tenha ênfase na parte de paisagismo e ambiental. Eu quero que o meu urbanismo seja qualificado ou não. Então, essas questões gerais tratam de definir, então, a concepção do produto. A partir dela, com essas questões que eu falei do terreno, onde você aplica os critérios de ocupação e as restrições ambientais, é que você chega, então, à definição do seu produto. Então, necessariamente, essas são as formas de você iniciar o seu ciclo imobiliário. A questão é não se precipitar. Lembre-se de que nada adiantará gastar tempo e recurso em assumir riscos e se comprometer com situações e passos ainda que estão no futuro. Lembre-se, você ainda está na parte que estão relacionadas a estabelecer o negócio.
Então, necessariamente, você tendo uma concepção, você não pode ir logo direto contratar o arquiteto, sendo que o terreno ainda não está estabelecido. Então, necessariamente, você deve ter o terreno, pelo menos, em perspectiva. Entenda, não é um jogo, é um trabalho. E é recomendável uma noção e um comportamento voltados para uma visão de planejamento e negociação. Porque esse tipo de abordagem vai lhe fazer com que você desenvolva uma agenda de trabalho com processos já definidos para que você procure estabelecer direcionamentos e atividades e direcionar sua atenção e seu tempo para analisar a formatação do negócio. Vai fazer com que você não seja induzido os seus comportamentos e decisões no início à precipitação, porque a precipitação ela é altamente condenável. Eu já vi muita gente com a concepção do negócio em um terreno ainda em estudo fazer vendas antecipadas, inclusive. Então, contratar arquitetos antes de saber se o terreno é viável ou não, antecipar monetariamente uma entrada e ver que depois o terreno não é propício para você desenvolver. Então, a precipitação ela é condenável. Então, quando você tem uma abordagem voltada para processos, uma agenda voltada para um planejamento, evita esse tipo de situação. Assim como também a procrastinação, de ficar adiando, já que você estabelece um cronograma dentro desse planejamento para atender a sua tomada de decisão. Em um negócio imobiliário, é bom frisar, tem algumas partes que são essenciais para você consolidar o negócio em si no início. Porque se você não tiver negócio, você não pode seguir para o desenvolvimento. Então, o foco inicial é estabelecer o seu negócio, estar focado em agendas que estejam relacionadas com a confirmação do negócio. Então, quais são as partes envolvidas? Nós temos necessariamente o empreendedor ou incorporador, nós temos o terreneiro, que é o dono do terreno que você está prospectando para negociar ou para adquirir ou para que ele seja internalizado dentro da formatação do negócio, onde o terreneiro participe do negócio ou na forma de permuta ou na forma de sociedade. Essa questão vão ser amadurecidas durante a fase de negociação. E o investidor, que necessariamente pode vir no início ou depois ele pode entrar. Mas a questão do empreendedor, do incorporador e do terreno não podem estar separadas, porque elas são essenciais para que o negócio seja consolidado. Lembre-se, da concepção para o negócio. Tem alguns pontos importantes frisar que não podemos perder de vista e serve de alerta para que nós tomemos a nossa decisão. Então, cabe aqui um aviso importante. O alerta que nós queremos realizar e chamar a atenção é justamente para esclarecer a seguinte situação. Se você tiver a concepção de um produto e necessariamente você não tiver garantizado, não tiver garantido um terreno para desenvolver a base do seu empreendimento, você não tem um negócio, você tem uma ideia. Por outro lado, se você também tiver um terreno e não tiver em si uma concepção, ou mesmo tendo ela, e não tiver o empreendedor para desenvolver o seu negócio imobiliário, você não tem necessariamente um negócio, você tem um terreno. É importante frisar que tome como norte que você jamais pode confirmar um terreno se antes fazer um estudo de mercado, a concepção de um produto. Você não pode pagar um terreno ou se antecipar ou criar compromissos com ele se antes você não fizer um estudo de viabilidade, como nós veremos nas aulas seguintes. Só depois disso tudo que você entenda que o terreno é próprio, é oportuno, você analisou os riscos,
ele é adequado, é que você segue para o passo adiante, que é fazer a negociação final do modo como o terreno será incorporado ao negócio. Nós falamos aqui basicamente muito em pesquisa de mercado. É importante que você faça uma, porque ela vai confirmar a demanda, vai confirmar que a procura existe para aquele tipo de oferta que você pretende colocar no mercado. Isso jamais inviabiliza a experiência. Mas se você tomar a decisão somente baseado na experiência, você estará assumindo um risco maior. É importante frisar que, inicialmente, o empreendedor ele tem que estar antenado para entender e ofertar o que o seu mercado comprador esteja disposto a comprar. É uma visão de marketing. Nós veremos também nos passos mais a seguir. Entender a necessidade do seu cliente fará com que você seja mais assertivo, tenha a possibilidade e probabilidade maior que o seu negócio tenha um resultado, inclusive melhor e no curto espaço de tempo. Assim, é importante que alguns passos iniciais, nessa etapa de confirmação da consolidação do negócio, se pode servir como suporte e são essenciais para diminuir os riscos na tomada de decisão, de modo que você seja mais assertivo com relação às escolhas, para que você trará como parceria, como fator fundamental, para que você, durante todo o desenvolvimento, estabeleça a construção do seu empreendimento. São elas, né? Nós já citamos aqui algumas: pesquisa de mercado, definição do produto e estudo de viabilidade prévio, mas não só de natureza financeira, como muitos fazem, param por aí. Não, existe uma profundidade, um detalhamento, um mergulho mais fundo que a gente tem que fazer nas análises prévias para consolidar um negócio. A viabilidade também tem que ser técnica, ambiental e legal. É sobre isso que nós vamos tratar nas próximas aulas. Nós vamos começar necessariamente pela viabilidade, devido ao peso que ela tem na tomada de decisão e no resultado que ela traz dentro do processo geral para consolidar o negócio. Então, a partir da próxima aula, nós veremos viabilidade prévia e depois pesquisa de mercado e definição de produto. Lembre-se, passo a passo, aula a aula, vamos evoluindo em nossa metodologia na compreensão de entendermos de forma sequencial o conhecimento. Então, até a próxima aula.